coroa eterna. Até por uma coroa trocar. Amém. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, qual é o tema da mensagem que eu esqueci? Oi? Deus não se esqueceu de mim. Eu creio que eu não precisava nem pregar, né, irmãos? Já este hino que nós acabamos aqui de entoar de adoração ao nosso Deus, já demonstra como Ele não se esqueceu de cada um de nós. Por isso eu não me envergonho da cruz. Por isso essa mensagem eu vou levar até o dia que eu estiver na glória com Ele. E para que nós pudéssemos discorrer sobre este tema, queria convidar os amados para abrirem sua Bíblia em Josué, no capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 22. É um texto um pouco comprido, mas eu gostaria de ler esse texto com os amados, bem devagar, para que os irmãos entendam e compreendam como Deus move a história. Diz assim a palavra do amado, Josué 2, de 1 ao 22. E Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 homens espias, dizendo a eles: ide, reconhecer a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se a notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel, para espiar a terra. Por isso então mandou o rei de Jericó dizer a Raabe: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém, aquela mulher tomou os 2 homens e os escondeu, e disse: é verdade que eles vieram aqui, esses homens, a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Eu não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles, depressa, porque então vocês poderão alcançá-los. Porém, ela os tinha feito subir ao telhado, e os tinha escondido entre as canas do linho, que pusera em ordem sobre o telhado. E foram-se então aqueles homens, após os espias, pelo caminho do Jordão, até os vaus, e havendo eles saído, fechou-se a porta. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores daqui de Jericó estão desmaiando diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíres do Egito, e o que fizeram aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam além do Jordão, os quais vocês destruíram. O que ouvindo desfaleceu o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me vós, eu vos peço, pelo Senhor, que como usei de misericórdia convosco, vós também usareis de misericórdia para com a casa de meu pai, e dai-me um sinal seguro, de que conservareis com a vida meu pai, a minha mãe, como também a meus irmãos, a minhas irmãs, com tudo que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então, aqueles homens responderam, dizendo: a nossa vida responderá pela vossa até a morte, se não denunciardes este nosso negócio, e será que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava então sobre o muro.
E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura não vos encontrem os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, depois ide pelo vosso caminho. E disseram-lhe então aqueles homens: desobrigados seremos deste juramento que nos fizeste jurar. Eis que quando nós entrarmos na terra, atarás este cordão de fio de escarlate à janela por onde nos fizeste descer, e recolherás em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família do teu pai. Será, pois, que qualquer um que estiver fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos inocentes. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Porém, se tu denunciardes este nosso negócio, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlate à janela por onde aqueles homens desceram. Foram-se então e chegaram ao monte, onde ficaram por 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores o buscavam por todo o caminho, porém não os acharam. Amém, irmãos? Glória a Deus. No domingo passado eu preguei à noite, dizendo que Josué, ele ainda não havia assumido o lugar de Moisés. O líder do povo de Israel, que tirou o povo do Egito, foi Moisés, e eles caminharam 40 anos errante pelo deserto, porque a terra da promessa que Deus havia prometido ao povo, por causa do pecado do povo, Deus tinha permitido que outros povos a usufruíssem. Então outros povos estavam usufruindo da bênção que era dos filhos de Israel, do povo eleito, daqueles que não confiaram na palavra de Deus, e por não confiarem, eles ficaram 40 anos errantes pelo deserto. Mas chegaram a perto do Jordão, já próximo à terra prometida. E eu falei então no domingo passado que as filhas de Zelofeade foram até Moisés, pedindo a ele que mudasse a lei para que depois do Jordão elas tivessem posse da terra. E eu também pedi aos irmãos, e se você viu o vídeo do domingo passado, você pôde perceber que eu pedi a vocês dizendo: olha, leiam todo esse capítulo, porque aí vai falar a respeito também de que Josué seria aquele que iria adentrar na terra prometida. Aí seria dito sobre a morte de Moisés. E quando eles estavam à beira da entrada de Jericó, quando eles estavam à beira de passar o Jordão, nós entramos então no livro de Josué. Josué no capítulo 1, quando Deus chama Josué e diz a Josué: olha, agora você vai ser aquele que vai estar no lugar de Moisés, porque meu servo Moisés é morto, e você agora vai dar continuidade, é você que vai entrar na terra prometida com o povo. Eles ainda não haviam tomado posse da promessa, a promessa foi dada. Quando Deus chamou Abraão, disse: olha, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. E Abraão então teve essa promessa, e Deus falou: olha, Abraão, eu quero dizer para você que a sua descendência vai ser como as estrelas do céu, como a areia do mar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então a promessa foi dada, a promessa passou para Isaac, a promessa passou para Jacó. E Moisés então tirou o povo que estava escravizado no Egito durante 400 anos e caminhou com eles para a terra prometida. Deus sepultou Moisés, agora Josué tinha que adentrar na terra com este povo, chamado povo de Deus. Eles tinham que tomar posse da bênção de Deus havia dado a cada um deles. E ali naquele momento, Josué chamou 2 homens e disse: olha, vocês vão até Jericó, saiam daqui de Sitim, vão até lá, vão durante a tarde,
Vão lá enquanto há movimento na cidade, se infiltrem entre eles lá, vejam como é a terra, porque nós precisamos conquistar essa cidade. E a Bíblia nos diz, o texto que acabamos de ler, que naquele momento, os dois homens, a noite estava chegando, e aqueles homens se alojaram na casa de uma mulher chamada Raabe. Mas quem era esta mulher Raabe? Quem era Raabe? Uma mulher que viveu 1410 anos antes de Cristo, mas que faz parte da genealogia de Jesus. E esta mulher, a Bíblia usa o nome dela 8 vezes, sendo que 5 vezes a chama de prostituta. A chama de prostituta. E esta mulher está no livro de Mateus, de Lucas, está lá no livro de Hebreus, na galeria dos heróis da fé. Mas o que uma prostituta tem a ver com a genealogia de Jesus? O que uma prostituta tem a ver com a galeria dos heróis da fé? Quem era essa mulher? Quem era Raabe? Raabe, conforme eu disse, era uma prostituta. Só que Raabe é interessante, irmãos, nós notarmos que ela não era uma prostituta qualquer. Ela era uma prostituta que era levada ao templo pagão para aquele momento de dedicação ao Deus da fertilidade, onde mulheres e prostitutas eram convidadas para estarem lá no templo. E ela era conhecida na cidade por ser prostituta. Ela era uma mulher que vivia abaixo da lei, mas morava em cima dos muros. Jericó era constituída de 2 muralhas, intransponível aos nossos olhos. Só os seus portões dava para passar 2 carruagens, uma do lado da outra. E lá em cima era a casa de Raabe, era a casa onde aquela mulher vivia, aquela mulher que era prostituta. Mas uma coisa me chama muito a atenção, irmãos. Quem era Raabe, eu acabei de dizer para os irmãos. Mas como era Raabe? Como ela era? Por ela ser prostituta, por ela ser mulher, nessa época ela não tinha muita serventia. Lembro que eu falei no domingo passado, que a mulher, ela não era contada no censo, que a mulher ela não tinha voz, que a mulher não poderia comparecer perante o sacerdote, não poderia falar junto aos governadores, que a mulher era mais como um objeto. Foi nessa época que ela viveu. Então ela morava num lugar marginalizado. Podemos chamar, se fosse hoje, seria um Baixo Meretrício, onde estavam ali morando em cima dos muros. Mas o que me chamava a atenção é que, como ela morava em cima dos muros, ela podia olhar para dentro da cidade, mas também podia olhar para fora da cidade. E me chamou muito a atenção isso, sabe por quê? Porque quando ela olhava para fora da cidade, é como se nós estivéssemos olhando para depois da pandemia. Como será o nosso futuro? O que nos aguarda? O que nos espera? E quando ela olhava para dentro, é como se nós estivéssemos vivendo este momento. Quem eu sou? O que eu estou fazendo? Então ela vivia essa dualidade, ou essa vida dúbia, né? Melhor dizendo. E ela estava ali, e foi surpreendida por aqueles 2 espias. Mas eu falei, quem é Raabe? Mas como era Raabe? Como ela era? Primeiro, eu creio que Raabe era uma mulher infeliz. Infeliz porque vivia debaixo de uma opressão que era conhecida apenas por aquilo que ela fazia. Ela não tinha família. Provavelmente o pai, a mãe e os irmãos tinham vergonha dela. Era infeliz. Ela não era ninguém. Assim que era Raabe. Ela não se julgava nada. Talvez fosse até uma mulher sem esperança, uma mulher sem futuro. Só que o tema da nossa mensagem é: Deus não se esqueceu de mim, Deus não se esqueceu de Raabe,
Deus não se esqueceu de Raabe. Mas pastor, por que Deus não se esqueceu de Raabe? Primeira coisa que eu vejo, porque Deus não se esquece de nós, porque Deus nos usa do jeito que nós somos. Oh glória! Deus nos usa do jeito que nós somos, imperfeitos. Talvez você possa estar dizendo aí, mas pastor, peraí, Raabe mentiu, porque Raabe disse que os homens, os espias não estavam ali, mas eles estavam escondidos no telhado. Sim, ela mentiu, mas quem disse que Deus não usa mentiroso? Deus está me usando, eu sou mentiroso. Aquele que diz que não tem pecado é o quê? Mentiroso. E muitas vezes, irmãos, nós nos sentimos tão pequenos, mas tão pequenos, com tanta coisa que o mundo vem nos assolapar, que achamos que Deus não está nos vendo, que Deus não está ligando para nós, e nos sentimos os mais miseráveis dos homens, os mais miseráveis das mulheres, porque achamos que Deus não está olhando para nós, devido ao acúmulo de problema que vem sobre a nossa vida. Mas eu quero dizer para você, querido, querida, que Deus se importa com você. Deus se importa com você. A nossa lição de hoje da Escola Bíblica Dominical, os irmãos que não vêm perdem uma lição fantástica. Ali, Neemias estava corrigindo o pecado daqueles ricos, os nobres e os magistrados. Estava corrigindo o erro deles, mas corrigindo o erro, não apontando diretamente a culpa é sua, porque Deus ama o pecador e odeia o pecado. Deus não se esqueceu de você, Deus não se esqueceu de mim, Deus não se esqueceu de Raabe. Raabe casou com quem, irmãos? Com quem Raabe casou? Com Salmão. E da união deles nasceu quem? Boaz. Boaz casou com Ruth, gerou Obed. Obed de Jessé, e de Jessé veio o rei Davi. E Jesus é da descendência de quem? De Davi. Na genealogia de Jesus tem uma prostituta, irmãos. Tem uma mulher que não significava nada, que ela achava que não servia mais nada, que não tinha futuro, não tinha esperança. Assim era Raabe. Mas lembre-se sempre, Deus usa você do jeito que você é, porque Ele te ama. Muitas vezes não ama o que você faz, mas Ele te ama. Ele amou Raabe, não aquilo que Raabe fazia, mas amava Raabe. Deus não se esqueceu de Raabe. Deus não se esqueceu, irmão, quando Raabe contemplou o tamanho de Deus. Raabe contemplou o tamanho de Deus. Raabe para mim já era crente, irmãos. Raabe para mim era crente. Sabe por quê? Embora o coração dela estivesse ali naquela cidade, ela sabia que aquela cidade não valia nada. Afinal de contas, ela era uma mulher prostituta e sabia como é que era lá. Às vezes ricos, às vezes aqueles que se diziam grande figurão, estavam lá. Então ela sabia como era o pecado da cidade, e ela falou para os espias: eu sei o que o Senhor fez, eu sei que esta terra, olha só, eu sei que esta terra é de vocês, eu sei o que Deus fez lá quando atravessou o Mar Vermelho, eu sei o que Deus fez quando vocês venceram a batalha lá daqueles 2 reis, então eu sei que o teu rei, tanto no céu como na terra, é poderoso. Olha só a amplitude de Raabe. Raabe pôde ver o tamanho de Deus, ou seja, Raabe entendeu que Deus era transcendente e era imanente também, estava acima de qualquer coisa natural, mas Ele estava junto, Ele emanava a sua graça, emanava a sua presença, estava ali, e ela sentiu isso. Vocês querem ver qual o tamanho do Deus que eu sirvo? Quer saber qual o tamanho do Deus que você serve? Às vezes nos preocupamos tanto com tanta coisa pequena, não é verdade? E esquecemos o tamanho do nosso Deus. Coloca para mim, por favor, aí, Isaías
Oh, Jesus amado. 40, do verso 12 em diante. Vamos botar do verso 12 ao 31. Hoje eu estou com vontade de ler bastante a Bíblia. Né, Robson? Vamos ler bastante a palavra hoje. Olha o tamanho do Deus que eu sirvo, hein? Olha o tamanho do Deus que Raabe entendeu e compreendeu como ele era. Quem mediu na concha da sua mão as águas? Quem mediu na concha da mão as águas? E olha que o mar é enorme, né? Quantas águas nós temos? Mas na concha da mão ele mediu. Tomou a medida dos céus aos palmos. Gente, quem está acostumado a viajar de avião aí, sabe como é imenso. Eu estive na República Dominicana, foram 9 horas de avião. Parece que não ia parar nunca, o céu nunca acabava. Eu dormia e acordava. Ué, ainda não chegamos e olhava só aquelas nuvens. Mas ele diz que ele mediu os céus com as palmas das suas mãos. Recolheu numa medida o pó da terra. Olha que coisa. Mediu o pó da terra. Aqui na praia de Rio das Ostras, sabe quantos grãozinhos de pó da terra tem ali? Na beira da praia? Não, nem eu, mas Deus sabe. Sabe quantos fios de cabelo você tem? Não, mas Deus sabe. E interessante que nenhum dele cai, né? Que ele não saiba, está na palavra. Olha o tamanho do nosso Deus. Pesou os montes com peso e os outeiros em balança. Vamos continuar. Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Quem? Com quem tomou ele conselho que lhe desse entendimento e lhe ensinasse o caminho do juízo, ou lhe ensinasse conhecimento e lhe mostrasse o caminho do entendimento? Quem? Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde. As nações, Estados Unidos, China, Brasil, as nossas nações, ele considera como uma gota de um balde. Preste atenção. Prestem atenção. Prestem atenção. Acabou? Depois alguém limpa. Caiu. Viram cair? Viram? Deu para ver cair? Vamos ver se tem mais. Caiu de novo. Deus considera as nações como esta gota que caiu agora. Ou seja, nada. E com o pó miúda das balanças. Eis que ele levanta as ilhas como uma coisa pequenina. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para o holocausto. Todas as nações são como nada perante ele, nada. Ele as considera menos do que nada, e como uma coisa vã. A quem, pois, farei semelhante a Deus? Ou com o que o comprareis? Traga um Deus para mostrar se esse Deus faz o que esse nosso Deus faz. Pelo tamanho dele, pela grandeza dele, pela onipotência dele, pela infinidade dele, pela sua transcendência. Traga um Deus e meça junto com esse. Não existe ninguém. O artífice funde a imagem e o ourives a cobre de ouro e forja para ela cadeias de prata. Não tem ninguém maior do que Deus. Nem imagem nem nada. Deus é e está acabado. O empobrecido que não pode oferecer tanto escolhe madeira que não se apodrece. Artífice sábio busca para gravar uma imagem que não se pode mover. Olha só. O pobre, uma imagem de madeira. Aquele que pode, o artifício, faz grandes esculturas, mas não adianta nada. Não se move. Porventura não sabeis? Porventura não ouvis? Ou deste o princípio não se vos modificou? Ou não entendeste para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Nós somos como gafanhotos para o Senhor. Deus está no seu santo templo. Deus é adorado por nós, por esses gafanhotos.
É Ele que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Cortina. Olha só, cortina. Os que reduz a dados príncipes se tornem coisas vãs juízes da terra, e mal se tem plantado, mal se tem semeado, e mal se tem arraigado na terra o seu tronco, já se secam quando ele sopra sobre eles, e um tufão os leva para longe. A quem, pois, me farei semelhante, para que eu lhe seja igual, diz o santo. Eu sou igual a quem? A quem eu sou igual? Pense, raciocine, irmão. Tem alguém igual a esse Deus? Tão grandioso assim? Uma imagem talvez? Um orixá talvez? Traga e faça junto com esse Deus o que Ele é. A quem, pois, me farei semelhante, para que eu lhe seja igual, diz o santo. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas. Levante os olhos, abra a mente, sinta com o coração quem fez tudo isso. Aquele que faz sair o exército delas, segundo o seu número, Ele as chama e todas pelo seu nome, por causa da grandeza da sua força, e por quanto Ele é forte em poder, nenhum delas lhe faltará. Porque dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus? Não passa não, Deus está no seu santo templo, Deus está olhando para mim, Deus está olhando para você. Não sabeis, não ouvis que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, é indescrutável o seu entendimento, ninguém consegue entender, dá força ao cansado. Você está cansado? Raabe estava cansada daquela vida que ela levava, cansada, e ela sentiu a oportunidade de sair do muro, e ela então optou, não, eu quero esse Deus dos israelitas, eu quero esse Deus de Israel, eu quero esse Deus poderoso. Os jovens se cansarão e se fatigarão, os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor, olha irmãos, olha como eu sou importante, olha porque Deus não me esqueceu, olha porque Deus não te esqueceu, querido, querida, Deus não se esquece de nós. Olha lá, os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Oh glória, é promessa de Deus. Os que confiam, os que acreditam, os que creem, os que esperam no Senhor. Terminamos? Então esse é o Deus que eu acredito, esse é o Deus que tudo pode, esse é o Deus que Raabe acreditava, por isso Deus não se esqueceu dela, e ela falou, olha, eu sei quem é o Deus de vocês, é poderoso no céu, é poderoso na terra, mas eu quero pedir a vocês, que por favor, quando vocês vierem, não se esqueça de mim. Deus não se esquece de você, Deus não se esquece da sua família, olha o que eu estou falando, Deus não se esquece de você, Deus também não se esquece da sua família. Mas como, pastor, que Deus não esquece da minha família? Olha o que Raabe falou, quando vocês entrarem na cidade, lembre-se do que eu fiz por vocês, e cuide do meu pai, olha só, da minha mãe, dos meus irmãos, do meu povo. Ué, mas ela era prostituta, o pai, a mãe, os irmãos não ligavam para ela, mas quando Deus move o coração, tudo é esquecido. Oh glória, quando Deus move o coração, quando nós passamos a saber que Deus nos usa do jeito que nós somos, quando nós contemplamos o tamanho do Deus que Ele é, o Deus que nós adoramos, todas as coisas mudam e mudam para melhor. Então quando meu pai, minha mãe, meus irmãos, quando vocês invadirem, me dá um sinal, para que nós não sejamos destruídos. Olha a fé dessa mulher, a maior cidade que os israelitas iriam conquistar, é onde essa mulher morava, Jericó, muralhas intransponíveis,
Como é que ela podia acreditar que aquele povo ia derrubar aquela muralha? Pela fé. Por isso ela está lá na galeria dos heróis da fé, em Hebreus, no capítulo 11. Ela se encontra lá. Pela fé, Raabe escondeu os israelitas, os vigias, os espias, melhor dizendo. Pela fé. Deus não se esquece de nós, mas tem um ponto aí dentro, quando nós também não nos esquecemos dele. Ela pediu um sinal. Qual foi o sinal que deram a Raabe? Olha, por essa janela que nós vamos descer, você coloca esse fio escarlate aí, coloca esse lenço vermelho, coloca essa fita vermelha. Irmãos, prestem atenção, por favor, no que eu vou dizer para vocês. Você, querido, querida, que está aí me vendo através da telinha, preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Através daquela prostituta Raabe, o cordão escarlate nasceu, e você é salvo por ele. Por isso eu amo a mensagem da cruz. Jesus veio a este mundo, derramou o seu sangue carmesim, para que eu fosse salvo, para que o sangue dele esparramado, derramado, vertido naquela cruz, pudesse me dar um acesso direto a Deus, o Pai. Então meu Deus é grandioso. Ele não se esqueceu de mim, Ele não se esqueceu da minha família. Mas pastor, qual é a prova que Deus não se esquece da nossa família? Quando nós chegamos no capítulo 6 de Josué, Josué diz, essa é a história de Raabe, e ele diz o seguinte: olha, quando vocês virem uma casa com um bordão vermelho, vocês nem sequer cheguem perto dessa casa, porque essa casa está protegida. Ah, queridos, nós somos protegidos pelo sangue do Senhor. Nossa casa é protegida pelo sangue do Senhor. Nossa família é protegida pelo sangue do Senhor. E quando o povo gritou e as muralhas caíram e começaram a matar todos da cidade de Jericó, a família de Raabe, toda a família que estava dentro da casa dela, foram salvas e tiveram uma nova oportunidade. Deus não se esqueceu de Raabe, Deus não se esqueceu de mim, Deus não se esquece de você, Deus não vai se esquecer da minha família. É promessa de Deus. E pegaram então Raabe, e Raabe foi morar onde? Foi morar lá com os israelitas, uma nova vida. Raabe casou com da tribo de Judá, o líder da tribo de Judá. Tudo no plano de Deus. Aí veio Boaz, depois de Boaz e Ruth veio Obed, depois de Obed Jessé, e depois de Jessé veio o rei Davi. E Jesus é da genealogia de Davi, por isso filho de Abraão, filho de Davi. Nos diz Mateus no capítulo 1, verso 1, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, descendência de Judá. Então Deus não se esquece de mim, Deus não se esqueceu de Raabe. Agora deixa eu falar uma coisa para você, para encerrar minha palavra. Saiba de uma coisa: Deus não se esqueceu de Raabe, mas nós, pode acreditar, nós somos melhores do que Raabe. Basta acreditar, basta ter a certeza da amplitude que é Deus e o que Ele é capaz de fazer. E acima de tudo, creia que Ele é poderoso para nos exaltar no momento certo, na hora certa, como aconteceu com Raabe. Que Deus nos abençoe, que a graça do Senhor nos acompanhe e que Deus possa cada dia fazer morada no nosso coração. E lembremos-nos sempre, 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 Deus não se esquece de nós. Amém? Glória a Deus. Irmão, nós estamos encerrando. E antes de encerrar, aqueles irmãos que trouxeram seus dízimos e ofertas, você que está em casa, vendo esta live também, se você quiser consagrar agora o seu dízimo e oferta, pode fazê-lo. Depois é só ligar para a tesouraria da igreja ou para algum irmão, que eu tenho certeza que com muito carinho eles vão até você buscar.
Nosso gasofilácio está à porta. Aqueles irmãos que trouxeram, ao saírem, poderão colocar no gasofilácio. E eu quero orar. Logo após a oração, acho que vamos ter um pós-lúdio, né? Então vamos orar. Senhor, te agradeço por esta noite. Te agradeço porque Tu nunca se esquece de nós, Senhor. Muito obrigado. Quero te pedir, meu Deus, que a Tua graça, o Teu amor sempre nos acompanhe. Também quero te rogar, ó Deus, e te agradecer pelos dízimos e ofertas que foram depositados no Teu altar nesta noite, tanto pelos Teus servos que aqui estão, como aqueles que estão nos seus lares também. Que Tu possas estar derramando chuvas de bênção sobre a vida de cada um. E muito obrigado por esta noite existir na nossa vida. Muito obrigado por Tu não se esquecerem de nós. Essa é a oração que fazemos em nome de Cristo Jesus. E que juntos possamos dizer amém. Glória a Deus. Irmão Cário, logo após o pós-lúdio nós estamos encerrados. Sábado, 8 horas da manhã, estamos aqui para dar continuidade ao nosso mutirão aqui da igreja, aqui na chácara da igreja. Sábado, 8 horas da manhã. Sai de sua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de sua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Oh, aleluia! Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Aleluia! Um novo tempo Oh, Deus Deus Santo, é tem verdade, pra Senhor. mim. Glória ao Teu nome. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Sai da tua tenda, irmão. Sai de sua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de sua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Oh, 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 oh. Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Oh, uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo
de sua boca te abençoarei.